Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus com o pastor Dave Robertson. Hoje nós vamos ouvir um ensino do Evangelho, como realmente o Evangelho é. Este ensino que o pastor Dave está trazendo está baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. E preste bem atenção porque você vai entender versículos que nunca foram ensinados para você antes. E se você quer que a sua fé aumente, se você quer andar com Jesus, perdoe, porque é disso que se trata esse ensino de hoje. Vamos lá então, pastor Dave. Eu sei que foi Pedro a única pessoa que disse, Senhor, aumente minha fé. Foi quando Jesus disse para ele que tinha que perdoar as ofensas dos homens. 490 vezes. Se eles voltassem pedindo perdão. E aí Pedro olhou surpreso para Jesus. Meu Deus, você vai ter que aumentar a minha fé então. Essa foi a reação dele. Por favor, aumente a nossa fé. Eu achei engraçado isso. Porque quando ele pulou do barco e afundou, e Jesus colocou ele de volta no barco, como eu disse, eu preferiria ser um homem molhado que voltou para o barco do que um homem seco que nunca tentou. Ele afundou, Jesus pegou ele, colocou de volta no barco. E Pedro disse naquela hora, oh meu Deus, aumente a minha fé. Não. E quando ele alimentou a multidão com 2 peixes, 5 pães, Pedro disse, eu vou pegar a máfia. Eles vão te sequestrar, te levar para o deserto. E não vou deixar você ir embora até eu conseguir fazer isso. Ele fez isso, Pedro? Não. Mas quando Jesus disse, você tem que perdoar seu irmão 490 vezes as ofensas dele contra você, com relação ao dinheiro, ele fez assim, meu Deus, é bom que você aumente a nossa fé então. Eu amo esses versículos que são deixados de lado. Eu não consigo deixar vocês animados por uma oferta com isso, né? Mas eu tenho notícias para vocês. Eu não preciso. Você quer saber o que aconteceu com Pedro? Jesus disse, olha, Pedro, você pode dizer para aquela árvore, levante-se pela raiz e lance-se no mar. Se você não duvidar no seu coração, você vai ter o que disse. E Pedro disse, é? Aí ele continuou. Mas qual de vocês? Agora ele vai fazer uma pergunta. E se ele puder responder a pergunta ou não, vai qualificá-lo para ter mais fé. Então, tinham aquelas pessoas que pegavam os impostos, apóstolos, mestres. Então ele perguntou, qual de vocês que tendo um servo? Ah, tá bom, eles estavam ouvindo. Ok. Qual de vocês tendo um servo que está lá no campo alimentando o gado? Vai dizer para aquele servo, quando ele voltar do campo, oh, meu servo, sente-se na mesa.
Eat. Coma. Refresh yourself. Refresque-se. I might even cook something for Talvez you. eu até cozinhe alguma coisa para você. He said, would he treat his servant like that? Ele disse, ele vai tratar o servo desse jeito? Jesus answered his own question. E Jesus respondeu a própria pergunta. He said, I trow not. Ele disse, não, não vai. He says, I say unto you. E eu digo a vocês. Now. Agora. He's going to give them the key. Ele vai dar a eles a chave. When you have done all you know to do. Quando você fizer tudo o que sabe fazer. He put them in the servant's role. Então colocou as pessoas no lugar de servo agora. When you've done all you know to do. Depois que você fizer tudo o que sabe que tem que fazer. Say. Diga. We're unworthy servants. Nós somos servos inúteis. We have done simply what was our duty. Apenas fizemos o que era o nosso dever. Our call. Ou o nosso chamado. To do. Que tínhamos que fazer. Now remember the question he's answering. Então, lembra da pergunta que ele fez. They needed more faith. Eles precisavam de mais fé. If they were going to forgive those kind of trespasses. Para poder perdoar aquelas ofensas. That had money. Que tinham a ver com dinheiro. Had to do with money. Que se relacionavam com dinheiro. And he put them in the servant's role. Então colocou as pessoas no papel de servo. And if you're my servant, he said. Então se você é o meu servo, ele disse. This is what you'll do. É isso que você vai fazer. You will forgive that guy. Você vai perdoar aquela pessoa. 490 times. 490 vezes. Just because he's asked you. Só porque ele te pediu. You will do it. Você vai fazer isso. Because you're my servant. Porque você é o meu servo. And that's what I've called you to do. E foi isso que eu te chamei para fazer. And then, e então, this is what he was saying. Era isso que ele estava dizendo. Then, e então, after you have obeyed me, depois que você me obedeceu servant, como o meu servo, guess what? Adivinhe. After you've forgiven the guy 490 depois que você times, perdoa 490 vezes, come into my house, venha na minha casa, sit down at my table, sente-se na minha mesa e coma, you can have anything porque você pode ter tudo que está na mesa. Hallelujah. So do I want my faith increased? Então eu quero que a minha fé aumente? Yes. Sim. To be his servant. Para ser o servo dele, I'm gonna forgive him. Eu vou perdoar as pessoas. And you know what? I thought it would be hard. E sabe, eu achei que ia ser difícil. But it's not. Mas não é. Why? Por quê? Why? Por quê? He's the one that's after them. Porque é ele que está atrás das pessoas. He loves them. Ele ama as pessoas. And he used me. E ele me usou. But guess what? Mas adivinha? Whatever it cost me, o que me custou? Hey, I get to go in. Eu posso ir and eat off of his table. E comer da mesa dele depois. Don't worry about me. Não se preocupe comigo. I'm gonna have plenty. Eu vou ter o suficiente. Ter bastante. When God was first teaching me these things, quando Deus começou a me ensinar essas coisas, you know what an opportunity of prosperity is for me? Sabe o que é uma oportunidade de prosperidade para mim? It's in Luke 6, you know, 38, that Está em Lucas 6:38, sabe aquele versículo famoso. Given it shall be given to you, heaped down, pressed together, Dê e você vai receber, medida recalcada, sacudida, transbordante. Us preachers use that maybe então os pregadores usam isso talvez uma vez a cada 10 anos. He said, I'll cause eu vou fazer com que os homens deem ao seu seio. Wait a minute. Mas espera aí. Without me being the persuasion on the other end, sem que eu esteja persuadindo eles do outro lado, você vai fazer com que eles me deem. How do I qualify? Como que eu me qualifico? It's easy. Fácil. 27th verse on up to 36. A partir do 27 até o versículo 27 até o 36. Do good to them that hate you. Faça o bem para os que te odeiam. Pray for those. Ore. They're already on your doorstep. Pelos que já estão na sua porta te caluniando. He that takes away your goods, aqueles que pegam os seus bens, not again. Não peça de volta. Slaps you on the aquele que te bate no rosto, turn the other one. Vire a outra face. Right after that, he gave the golden rule. E depois disso ele deu a regra dourada. You do unto others as you do unto you. Faça para os outros o que você quer que façam com você. I said,
What do you mean I'm doing unto others as I have them do to me? Eu disse, como assim eu tenho que fazer com eles o que eu quero que eles façam para mim? Most of them don't do me that way. A maioria deles não me trata bem. He said to me just as plain. Ele disse bem assim, bem direto. This is what that rule is about. Essa regra quer dizer o seguinte: As you'd have others treat you. Como você quer que os outros te tratem, That's how you need to treat them. é como você tem que tratá-los. And what he said to me, e o que ele me disse? He said, and that's how e é assim I que eu will treat vou you. tratar você. So I says, what do you want that guy to hate me and pray for him and slap me around? Então eu disse, você quer que eu olhe para aquele cara que me odeia, que me bate? If he takes my car, you want me to Se ele fill it pegar up? o meu carro, você quer que eu enche o tanque? Takes my money. Se ele pegar meu dinheiro, You don't even want me to ask for it back. eu não devo pedir de volta? What kind of deal is that? Que é isso? Through meditation and assimilation. Através da meditação e assimilação, When I could finally understand that chapter, quando eu finalmente entendi aquele capítulo, changed my whole life. mudou minha vida. There's such an opportunity to prosper É uma oportunidade muito grande de prosperar in that chapter. neste capítulo. Alan will say often, O Alan diz com frequência he found out how not to worry about money que descobriu como não se preocupar com o dinheiro when he started helping me on this level. quando ele começou a me ajudar. He found out how not to worry. Ele descobriu como não se preocupar. But here's what that's about. Mas isso aí é o seguinte: I am the brother that is saved. eu sou o amigo que está, o irmão que foi salvo, e você também. Paid the same price for the ones that's not. E ele pagou o mesmo preço pelos irmãos que não estão salvos. Says, well, why don't you just pluck the thorns up? Então ele disse, por que você não tira os espinhos do meio? He's leaving us with them Ele for está a nos reason. deixando com as outras pessoas por uma razão. They mean as much to him as you do. Porque eles são tão importantes quanto vocês. You're all he has Vocês são tudo o que ele tem to reach them with. para poder alcançar essas outras pessoas. So this is what he was saying. Então é isso que ele estava dizendo. There was that great void between God and man, Tinha um grande espaço entre Deus e os homens. called spiritual death. Um grande vazio chamado de morte espiritual. We inherited it from the first man, Adam. Nós herdamos isso do primeiro homem, Adão. No man could cross over Nenhum homem podia cruzar esse to vazio God para chegar até Deus, because it was off limits. porque não era fora dos limites. Impossible. Impossível. God couldn't come over to E us Deus não podia ir até nós, because there was no way he could enter into porque fellowship. não tinha nenhuma forma dele entrar em comunhão We conosco. were on the other side of a void Estávamos do outro lado de um vazio, caused by spiritual death. causado pela morte espiritual. So what God did, Então o que Deus fez? and here's the difference between mercy and E aqui grace. está a diferença entre misericórdia e graça. But the mercy of God, Pela misericórdia de Deus, he sent Jesus across that ele void. enviou Jesus através daquele vazio, He cruzou aquele stepped into vazio. our shoes, E ele entrou no nosso lugar, became that death, se tornou aquela morte, paid the price for every man, pagou o preço por todos os homens. then turned around E aí ele se virou by the grace of God pela graça de Deus and says, now you can come to the edge of the e void. disse: agora vocês podem ir até o fim desse vazio You have something you can bargain e with. tem algo que podem trocar com Here, Deus. take my blood. Peguem o meu sangue. Now Agora he can save ele you. pode te salvar. Now. Agora. Well, he said, you know what you're doing? Então ele disse: você sabe o que você está fazendo? When he hates you, despites you, Quando alguém te odeia, quando alguém te calunia, takes your goods, pega os seus bens. he says, you're holding my blood up Ele disse: você está segurando o meu sangue across that spiritual void. naquele vazio de morte espiritual. No matter what that sinner does to E não you, importa o que aquele pecador faça contra você, you won't stop. você não para. You know who Luke 6:30 is by the time we get there? Sabe o que é Lucas 6,38 até nós chegarmos lá? It's you. Quem é? É você.
Every nickel that sinner cost you. Cada centavo que aquele pecador te custou para segurar aquele sangue, Deus vai pegar e vai ser uma medida recalcada, sacudida, transbordante, e vai te devolver e vai fazer com que os homens te deem ao seu seio. He said, that's a hard gospel. Esse é um evangelho duro. You want to be free of fear, Você quer ficar livre do medo, worry, da preocupação, and torment? do tormento? That's a hard gospel. Esse é um evangelho duro. This is an easy one. Esse é um evangelho fácil. One time, uma vez, a preacher um pregador said, I'm gonna sue you. Disse, eu vou te processar. Sue away. Pode me processar. Somehow the lawyer hit De alguma forma, o advogado apertou o botão errado. And he deleted the file. E deletou os arquivos. And I tell you what, that preacher would sue him. E eu digo que aquele pregador iria até processar o advogado por perder os arquivos. Eu disse para o advogado, você sabe que ele vai vir atrás de você agora, né? Eu disse, eu sei. Mas não se preocupa. Eu vou reconstruir o arquivo contra mim mesmo. Eu disse, não são todos os pregadores que são assim. E adivinha? Eu saí daquilo. Muito bem. Desde aqueles dias, uma das ferramentas de ensino mais poderosas que Deus tem é uma natureza agora que você tem, que é como a dele. Essa é a ferramenta de ensino mais poderosa que ele tem para fazer com que você entenda as coisas. Quando o apóstolo Paulo, em Romanos 7, estava falando hipoteticamente na posição de cada judeu, ele disse, eu não conhecia a cobiça, até que a lei dissesse, não cobice. Em outras palavras, quando você tem uma natureza morta, você não sabe o que é errado. Até que a lei diga, pare de fazer isso. E aí ele tentava e não conseguia. É isso que fala em Romanos 7. O bem que eu quero fazer eu não consigo. O mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Porque não sou eu que faço, mas aquela natureza que está dentro de mim. E aí muda para Romanos 8. Mas, portanto, não tem mais nenhuma condenação. Não tem mais aquele tipo de condenação para aqueles que nasceram de novo e não andam mais na carne, mas no Espírito. Então eu percebi que a coisa mais poderosa que ele tinha com a qual nos ensinar era uma natureza como a dele, através da qual podemos entendê-lo. Uma das ferramentas mais valiosas é a oração em línguas. Quando ele disse, se um homem ora em uma língua desconhecida, ele não fala com homens, mas com Deus. Ninguém ao redor dele entende. No entanto, no Espírito, ele está dizendo milagres. E os milagres que ele está dizendo, como vocês sabem, os mistérios são os mistérios de tudo que Cristo é em você, para você e através de você. A esperança da glória. O Espírito Santo pode pegar o entendimento e fazer com que você entenda aqueles mistérios. Porque você tem uma natureza assim como a de Deus.
fruit that God is. Mas o principal fruto de que Deus é, He really doesn't have love. Ele realmente não tem amor. He is. Ele é. He is love. Ele é amor. Well, I could have stopped 3/4 along the way. Eu poderia ter parado em 3/4 do caminho. But there'd have been a lot I wouldn't understand. Mas eu não teria entendido muita coisa. Because as you progress, porque na medida que você vai progredindo, the last parts as últimas partes have to do with the love of God more than anything têm a ver else. com o amor de Deus mais do que qualquer outra coisa. And it wasn't until I began understanding that. E foi só quando eu comecei a entender isso And what He wanted from me. e o que Ele queria de mim, How much He loves you. o quanto Ele te ama, Could I even move forward? para eu poder seguir em frente. But now, Mas agora, I don't mind. eu não me importo. I've never seen you in the same light. Eu nunca vi vocês dessa forma. I know. Eu sei I'm going to finish my course. que vou terminar a minha jornada. I know. Eu sei. I'm going to get to do everything He's called me to Vou do. poder fazer tudo o que Ele me chamou para fazer. The Apostle Paul was O apóstolo Paulo put in chains 7 times. foi acorrentado 7 vezes. Flesh stripped off his back with the whip 5 times. E arrancaram a pele das costas dele 7 vezes. Every bone in his feet broken 3 times. Todos os ossos nos pés dele foram quebrados 3 vezes. Not counting the other persecutions. Sem contar jail, as outras perseguições, a prisão, os naufrágios, stoning him to death. quando foi apedrejado até a morte. God would always heal his feet. Deus sempre curava os pés dele, He'd raise him up. ressuscitava ele, He'd go to the next place. levantava ele e ele ia para o próximo lugar. He didn't die till around 66 AD. Ele não morreu até mais ou menos 66 depois de Cristo. About the same time Peter did. Na mesma época que Pedro morreu. Only he wasn't sported in the circus of Rome. Só que ele não foi levado no circo de Roma. He was led to that just outside of the gates of Rome. Ele foi levado para fora dos portões de Roma, Where it was called that Abbey of the Three Fountains. onde era uma abeia das 3 fontes, And he was beheaded. e lá ele foi decapitado. But he said, I was ready to be offered. Mas ele disse: eu estava pronto para ser oferecido. I'm ready. Eu estou pronto. The last offering he gave up A última oferta que ele deu was his body. foi o corpo dele. You know what he had to say at the end? Sabe o que ele tinha para dizer no fim? I fought a good fight. Eu combati o bom combate. I've kept the faith. Eu mantive a minha fé. A good race Fiz uma boa corrida. I have run. That's all I want. É tudo o que eu quero. Nós sabemos que não é nada fácil perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que tentaram destruir as nossas vidas. Mas, se nós orarmos em línguas, o Espírito Santo vai nos ajudar e nós vamos conseguir. Porque Jesus disse que se nós quisermos ter paz e sermos abençoados, nós temos que perdoar. E nós vamos ter que ficar livres de todo medo, nós vamos ficar livres de todo tormento, de toda pressão que está dentro de nós. Porque toda raiva, toda mágoa traz muito tormento para as nossas vidas. E isso não é bom, porque tira a nossa saúde física, inclusive. E também, todos esses sintomas que a mágoa e a raiva trazem, roubam as bênçãos de Deus. Jesus sabe o que ele está falando. É necessário perdoar. E então, enquanto nós oramos em línguas, o Espírito Santo está trabalhando o perdão dentro do nosso coração. E nós vamos ficar livres disso tudo e vamos ser muito abençoados. Talvez você diga que seja difícil, mas olha, não é impossível. Se você orar em línguas, o Espírito Santo vai te ajudar com certeza. Então vamos agora orar e entregar qualquer situação relacionada com isso, com alguma falta de perdão, alguma ofensa, alguma coisa ruim que aconteceu com você. Ó Pai glorioso, vem agora abençoar esse telespectador que sofreu, Senhor, injustiça, que sofreu até agressão física. Senhor, vem agora com o seu amor.
Toca esse coração agora para que toda essa lembrança saia dessa mente, saia deste coração, para que essa pessoa receba a sua paz, que o Espírito Santo esteja agora gerando perdão nesse coração. Eu creio, Senhor, que você está abençoando este coração deste telespectador e essa situação vai mudar, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Pai, que o Senhor já despejou o seu amor e paz nesse coração. Por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. E nós dizemos amém. Aleluia. Glória a Jesus pelo que Ele fez por você. Então, agora que nós chegamos no final deste programa, eu quero deixar o endereço para que você entre em contato conosco. Se você quiser receber as cartas de ensino do Pastor Dave, elas são mensais. Você pode se cadastrar e nós enviaremos a você gratuitamente. Simplesmente acesse o site andandonoespirito.org.br. E até o próximo programa e Jesus abençoe você. Sobre